Seja muito bem-vindo, tudo bem? Hoje de novo, esta semana, falando de uma emoção importantíssima. Vamos falar da tristeza. Hoje vou falar com a nossa Soraya, terapeuta e aluna de Tai Chi Chuan, e vou esperar que ela vai entrar para conversar. Olha, já está chegando, né? Vamos ver que estamos, vamos ver. Vamos ver em quantos segundos nós vamos conseguir. Já chegou! Olá, tudo bem? Olha, esta vez foi de uma velocidade incrível. Passava 4 segundos já entrou. Estava esperando o volume aqui para a gente ouvir. Pronto. Tudo bem? Tudo jóia. Tudo ótimo? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Tudo jóia. Então, estava dizendo mesmo, hoje nós vamos falar de tristeza. A tristeza é uma coisa que eu conheço bastante bem, porque me aconteceu mesmo uma fase de tristeza quando que eu trinquei a costela. Eu acho que tu já sabe a história, mais ou menos. Mas é uma história, infelizmente, que acontece cada dia para qualquer pessoa. E se tu tem essa forma de tristeza porque tu te machuca e não consegue encontrar, vamos dizer assim, a estrada para fazer alguma coisa melhor, está bastante difícil. Mas tudo bem, vamos parar com isso, vamos deixar que você se apresente e comece a falar. Então, meu nome é Soraya Silva, sou terapeuta energética, trabalho com terapia integrativa e vibracional, sou escritora do livro Desperte o Poder e Manifeste em Sua Vida, criadora do método VLP 360 graus, Vida Leve e Plena 360, onde a gente trabalha o físico, o mental, o emocional e o espiritual, né, o ser como um todo. E eu adorei esse tema de hoje. Na verdade, quando tu me mandou o tema, eu fiquei pensativa, digo, gente, em que abordagem que a gente vai trabalhar a tristeza? Mas vamos lá. A tristeza é um sentimento que nos acompanha, assim como os outros, né? Faz parte da vida, assim como o medo, como a raiva. O medo, a tristeza também faz parte da vida. A gente não está sempre 100%, ninguém é bobo da corte, né? Não tem que ficar 100% ligado no 120. Todo mundo tem momentos de tristeza, alguns períodos mais longos, outros mais curtos, mas a tristeza faz parte da vida. Saber lidar com ela é que é mais uma ferramenta que a gente tem que trazer junto com a gente para lidar com esses momentos. Tu também teve um acidente que tu machucou o teu ombro, né? Eu também sofri um acidente de carro, que eu quebrei 3 costelas também, foi um momento bem dolorido, mas não só esses momentos de dor extrema que a gente tem, que é uma dor absurda, e que também te deixa momentos de tristeza. Mas tem picos, né? Todo mundo tem picos de tristeza. É normal. Às vezes não precisa nenhum motivo específico. Né? Não, né? Às vezes a gente às vezes pode ser uma coisa sem muito... Sem motivo. Nexo, verdade. Às vezes a gente acorda um dia assim, meio borocochosinho, né? Assim. Sim, nem precisa ter acontecido nada. Tu tá meio assim, meio... Que fez nada, mas não tô muito... Normal? Eu me lembro que você contou, eu tive uma crise e eu fui no hospital. Aquela vez tu ficou triste? Como é que é? Conta se alguma coisa aconteceu desse tipo. Me lembro que você contou que ficou no hospital uma vez, uma crise de ansiedade, se não estou errado. Foi, eu tive uma crise de ansiedade quando eu estava em Belo Horizonte. Quando a gente estava morando em BH. Logo que eu cheguei em BH, foi uma época que eu não conseguia casa, não conseguia colégio, não conseguia nada para colocar as crianças. Eu fiquei muito ansiosa naquela... Começando um novo cargo, num novo estado, tudo muito diferente, e realmente me deu uma crise de ansiedade ali, bem forte, que eu tive que, tipo, ter que dar conta. Dar um basta dizendo, calma aí, vamos parar um momento para ver... porque se eu fosse permitir, e aí foi bem isso, se eu fosse me permitir entrar nessa onda, eu não sei o que tinha acontecido. Eu tive que eu mesma dar um break ali, né? Porque eu tinha ido de Tubarão, aqui de Santa Catarina, eu estava num cargo, eu fui promovida para um outro cargo, eu fui para Belo Horizonte, lá em Minas, mudando 180 graus, né? Eu vou te dizer que não mudou a língua por detalhe, mas muita coisa se fala diferente também. Né? E aí, realmente, aquilo me deu uma certa ansiedade no começo, até eu
eu disse, não, eu vou ter que lidar com essa situação. Mas isso não me deixou triste. Eu vou te dizer que o que me deixou triste foi quando eu tive acidente, quando eu perdi as minhas avós, os meus tios. Eu queria te perguntar referente a isso. Aconteceu a mesma coisa comigo, 10 anos atrás, quando eu me acidentei, eu caí no banquinho, etc. Eu fiquei triste, entrei em depressão, leve, mas foi uma depressão, mesmo pela dor que eu senti. E é uma coisa que... Depois vamos dizer como eu resolvi, assim, vamos dar um pouquinho de suspense, né? Vamos dar um pouquinho. Mas eu gostaria de saber a mesma coisa que aconteceu contigo. Tu disse um acidente, então ficou triste. Sim, há 5 anos atrás, eu estava fazendo uma conta esses dias, até. Foi coincidência tu me perguntar isso. Eu achando que era 3 anos, na verdade fazem 5 anos, porque foi no dia do segundo turno da eleição passada para presidente, não nessa, na outra. Então está fazendo 5 anos. Né? 5 anos. E a gente teve acidente de carro na RS 020 e eu quebrei 3 costelas. Meu carro deu perda total, foi uma coisa horrorosa, bem traumática. E a dor era terrível, terrível. Só dói quando respira, literalmente, só doía quando eu respirava. E sim, eu fiquei bem injuriada, né? Porque com dor ninguém merece. A gente fica bem injuriado mesmo, eu fiquei bem chateada. E tu sabe que eu não percebi. Isso mesmo. Como é que eu fui sair dessa, né? O que eu fiz na época, né? Trabalhei bastante a minha respiração, trabalhei bastante a minha meditação para poder me equilibrar, né? E olhar coisas alegres, né? Porque na época, há 5 anos atrás, eu também não tinha muito conhecimento de técnicas para poder desenvolver e trabalhar ali. Até porque eu estava acamada. Né? Eu era enferma, né? Era um aprendizado, tu está dizendo bem. Foi um aprendizado carne, né? Aí, tu vê, não pode... As pessoas querem que tu fique alegre, não, tem que se concentrar e não sentir dor, na verdade, né? Eu tinha que me concentrar para não sentir dor. A dor é um guia, na verdade, é um guia, porque ele às vezes te guia para o lado muito sofredor e outras vezes te guia pelo contrário, no sentido, te dá a possibilidade de enxergar a luz. Só que então, o que eu tenho para mim, o que eu aprendi ali, naquele momento, na prática, que a gente sabe na teoria, veio para a prática, né? Claro. A dor é certa, ela não tinha escolha, a dor eu ia sentir. O sofrimento foi opcional. Sim. Se eu queria ficar passando corrente com aquilo ali ou não. Né? Então, sim, a dor é inevitável. Não tem. Vai sentir, vai sentir. O sofrimento é que é uma escolha. E isso serve para qualquer coisa. Não só para relação à dor física, né? Porque a gente tem que... Como eu digo, dor é dor. E dor dói, né? E trabalhando na minha área, eu vejo muitas dores. Muitos tipos de dores. Sejam dores físicas, dores emocionais, dores da alma, dores mentais. Então, a gente tem muitas dores. E as pessoas... E não tem como tu classificar. Dor média, dor leve, né? Não, dor pequena. A minha dor pode ser pior do que a de você e vice-versa. Eu posso sentir mais dor referente a uma palavra. Dor dói. E a gente traz nesses momentos, seja ela que tipo de for, dá um momento de tristeza. Né? Ela é realmente... faz parte. Né? A gente tem tristeza porque tu entra no processo de luto, seja porque tu perdeu alguém que tu teria muito, muito carinho, muito amor, seja porque houve um rompimento de uma relação, também é um processo de luto, também tem tristeza, seja porque tu perdeu o emprego, né? Seja porque tu está angustiado com situações, como é que tu vai manter tua família, seja porque tu está angustiado com outras situações que não estão te agradando, que tu está vivendo um momento que não está legal, e o teu trabalho está difícil de trabalhar, de conviver com pessoas, tudo isso gera momentos de tristeza, né? É verdade. O que a gente não pode simplesmente negligenciar, dizendo, não existe, não aconteceu, não, né? Não. Babá, vai passar, eu tenho que ficar fazendo afirmações positivas todos os dias. Eu ensino a fazer afirmações positivas, só que tu tem que entender o motivo da tristeza,
por que está acontecendo aquilo ali, se permitir colocar essa sensação para fora, né? Deixa sair do corpo, deixa sair da alma esse negócio, não fica guardando embaixo do tapete, né? Fazendo de conta que não existe. Sim. E aí tu vai fazer algumas coisas que tragam alegria, né? E vão te trazer satisfação pessoal. E fazer uma limpeza energética, né? Porque às vezes nem é da gente. Aqueles momentos que a gente está chateado, a gente está toda errada e tu não sabe o que é, porque não é contigo mesmo. Só a tua energia está afetada por outras coisas. É muito mais fácil, como tu está dizendo, quando tem um acidente, como aconteceu com você, como aconteceu comigo, eu me acidentei e eu também deu vamos dizer assim, uma diferença quando eu tentei encontrar o movimento que me estava fazendo bem com a respiração. Mas isso é uma prática, né, que tu vai fazer lentamente, né? A prática é a respiração junto com o movimento, mas isso é o que também tu aprendeu com as lições de Tai Chi Chuan, como tu aprendeu com isso. Porém, uma pessoa que pode se acidentar e não sabe o que fazer, precisamos nós ajudar para ver a melhor maneira, para encontrar uma solução, uma forma para sair desse impasse. Eu acredito que tem muita gente que não sabe como fazer. Entra em depressão. Eu percebi aquela vez, vou contar rapidinho, me senti em depressão, eu não sabia o que estava acontecendo. Não estava entendendo a gravidade da situação. Me doía o corpo todo, na verdade, as costas, o ombro, assim. Eu não sabia o que estava acontecendo. E somente me aproximando à respiração, consegui resolver. Mas é uma coisa que precisa de um certo tipo de técnica, porque se tu não vai atrás, olha, sozinho não é fácil. Muito melhor encontrar, exatamente, muito melhor encontrar uma solução assim do que encontrar de remédio, porque tem gente que toma remédio, mas não é a melhor, a meu ver, não é a melhor solução. É isso que eu quero dizer. Entendi o teu ponto de vista. Eu vou te falar, eu sempre fui muito contra remédio. Isso é fato. Tanto é que eu sou adepta do chá, eu tenho chá para todo lado, eu trabalho com chá. Tem uma doença, eu substituo o remédio por chá, eu sou em primeiro lugar. Mas aí nós temos que dividir o que é tristeza, né? Porque tristeza faz parte da vida, a gente vai ter picos de tristeza, e o que é depressão, né? Aí são duas coisas diferentes. E depressão, sim, precisa de remédio, porque é um problema químico no cérebro. Né? São conexões neurais que precisam de remédio. Não tem o que fazer. Tá? Claro. Não tem que fazer, porque se tu não tomar o auxílio químico ali, não tem terapia que dê jeito, vai ajudar e tal, mas vai ter muito mais dificuldade no processo. Né? Concordo. Agora, a tristeza em si, não só para a gente que sentiu a dor de um acidente. Eu vou te dizer, eu tenho pelo meu pai, que fez tratamentos médicos, fez cirurgias, sofreu dores homéricas por conta de um acidente de moto que ele teve, depois ele teve cirurgias por causa de um câncer da bexiga, então muito sofrimento de dor, né? Muita dor mesmo. E a tristeza, tu vê o olhinho bem junto, bem junto. É verdade, precisa ver junto com a dor. Exatamente. E aí a gente tem que fazer um trabalho bem assim, para trabalhar a tristeza, porque se tu estiver motivado, se tiver com o teu espírito fortalecido, tu vence as duas dores. Entende? Sim. Porque se a gente se entrega para a tristeza, a dor tem mais espaço no corpo para tomar conta. Tem, claro. A dor sendo uma vibração que tu está sentindo, ou tu cresce, dependendo de como que tu vibra, ou tu diminui. Nesse sentido, depende de como que tu te coloca à disposição ou não da dor. Exato. Isso é uma coisa bem clara. Como é que dizia o famoso guru, se tu quer ver a luz, tu deve encontrar a tua escuridão. É isso que tem que ser. Isso mesmo. Não existe luz sem escuridão, né? Para começo de conversa. Para começar ali, não existe um sem outro. Tem que estar... Só que se a gente deixar, e aí, por isso que é importante eu trazer esse tema, se a gente deixar a tristeza, é normal, sim, é normal tudo, mas se eu deixar a tristeza crescer dentro de mim, se ela for se instalando, e se enraizando, e tomando conta, tudo mais vai tomando conta junto, né? A dor vai tomando mais conta, o mau humor vai vindo mais, vai tomando conta, enfim, tudo
ruim vai se instalando no corpo, porque eu vou permitido me entregando da tristeza. O que a gente tem que fazer é um trabalho de não permitir, né? Aí, fazer coisas que nos agradam, fazer limpeza energética, banho energético, gratidão. Você falaste antes comigo, lá antes da gente estar, né? Eu pago isso direto em todo mundo, nas redes sociais, que a gratidão. A gratidão, meu Deus, a gratidão transforma de verdade, né? Ela transforma mesmo, porque o corpo muda a vibração. Você começa a fazer as 10 agradecimentos por dia, gratidão de fato, tu vai sentindo até a tua postura muda. É engraçado, até a postura, até a tua coluna, a tua postura fica mais ereta, tu fica mais esguio, né? Tu tem mais ânimo, tu tem mais vigor, porque a gratidão vai te transformando, né? Vai te transformando. E aí vai anulando. O Pai Sichuan diz mesmo assim, se tu agradece, por exemplo, tu tem os 2 braços, agradeço, tu tem a cabeça, agradeço, tu tem os olhos, agradeço. E vai assim, tu vai agradecer o que tu tem. O que tu tem é uma dádiva, é uma bênção. Então é uma forma mesmo, exatamente. Começa que tu abrir os olhinhos, né? Isso. Porque normalmente ir atrás, eu me lembro que se tu vai atrás do que já é para ti, porque tudo é certo, tu vai só agradecer e vai vir para ti, porque é uma lei universal. Não é nada mais que uma lei universal, porque se tu dá contra, então tu tem uma força contrária. Mas se tu vai abrir o campo mesmo que aconteça, no Tai Chi Chuan, que tu já frequentou bastante, tu sabe, é um campo que se cria no movimento e na respiração. Então, esta união de mente, corpo e emoções faz de maneira que tu te sentes melhor, não é verdade? É verdade, é verdade. A energia, ela te atrai mais do mesmo, né? Não é o oposto, é o mais do mesmo. Se eu estou numa vibração, eu vou atrair mais daquela mesma emoção perto de mim, daquele sentimento, daquelas situações, né? O que eu penso, eu sinto, o que eu sinto, eu vibro, o que eu vibro, materialismo. Então, eu trago para mim mais do mesmo. Então, é o que eu atraio exatamente o que eu... Hoje eu tenho... Minha ajudante apareceu aqui de novo. Está lá perto, né? Ele vai te dar uma vibração que ele quer atenção, né? Sim. Ela amora. Total. Ela quer total atenção. Sim, com certeza. Ó, é uma carência. Viu? Não está triste. Não. Se estiver triste com tanto carinho. Mas é interessante essa parte, porque a tristeza, na medicina chinesa, a tristeza é vista como um momento do ciclo da vida. Claro, o ciclo da vida é no dia e na vida no mesmo. Quando tu nasce, que tu é criança, que tu é jovem, que tu expande, que tu fica adulto. Quando que tu chega, mais ou menos, né, isso é a medicina chinesa que fala, mais ou menos ter 45, 50 anos, vai começar a ter mais sentimento de tristeza. Por quê? Porque tu está em uma posição de mais maduro, né? Tu está em uma posição onde tu não é mais em crescimento, tu está em uma posição mais estável, vamos dizer assim, e tu vai começar a sentir mais tristeza. Então tem uma forma de respirações, tem uma técnica mesmo de respiração, de movimento, que vai fazer de maneira que tu encontre o teu equilíbrio, porque esta tristeza faz de maneira que tu fica mais curvo, mais triste, mais ofegante, mais com necessidade de alguma coisa que te dá um sprint, na verdade, né? Que te dá uma força, né? Isso é bem interessante. Claro que visto também no mundo ocidental é a mesma coisa. Se tu pensa bem, é a mesma coisa, não é verdade? É porque, seguindo o raciocínio, a pessoa depois das 45 para frente, ela olha para trás o que ela conseguiu até ali, o que ela evoluiu até aquele momento, o que ela tem para frente ainda para fazer, o que ela tem de tempo de vida, né? E aí, o que tem de maturidade naquele momento para poder lidar com isso. Sim. Às vezes as pessoas só contam o tempo, alguns amadurecem, outros só contam adversários. E aí, como tu lida com isso, como é que essa maturidade tu tem, e aí acaba dando essa tristeza. Mas eu vou te dizer que isso é fato, porque quando tu olha com os 20 anos, tu não está preocupado com nada, né? Tu sabe a vida inteira pela frente, tipo, né? Não tem noção de... Não faz engraçado isso, aos 20 anos a gente realmente
Realmente. Até tu não tem noção do tempo, né? É verdade. Tem coisas diferentes. É verdade. Na medicina chinesa, eles viram uma forma interessante. Porque viram que quando tu tem 50 anos, mais ou menos, vai começar essa forma de tristeza. E tu deveria fazer um certo tipo de exercício de respiração, de movimento, que tem facilidade quando tu tem 20. Então, é uma contraposição que o ciclo da vida faz de maneira, né? Então, o metal, que representa a tristeza, vai se contrabalançar com a madeira. Então, madeira e metal são um que vai ajudar o outro. Se tu está triste, tu deve agir na madeira. E se tu está madeira demais, quer dizer, tu está expandindo demais, tu deve te acalmar com o metal. Então, é uma forma bem interessante de visão para acalmar às vezes, acalmar a tua euforia, ou o contrário, tu precisa de se levantar, né? Eu conheço muitas pessoas que chegam a 50 anos, estão muito lento no sentido parado. É isso que eu quero dizer. Porque a pessoa perde a motivação e realmente entra nesse processo de tristeza, porque não tem a mesma motivação que tinha aos 20, que não tem a mesma, não enxerga uma perspectiva de vida toda como tinha aos 20, né? Não consegue ver o que pode fazer à frente, porque já chegou aos 50 anos, já está velho, porque 50 anos não é velho já faz tempo, né? Mas, tá bom, imagina. Por favor, né? Não. Eu comecei uma nova vida e uma nova profissão aos 50. Imagina, não tem 50 anos, eu acho que é um passo que tu vai fazer mais adiante. Aos 51, na verdade, eu tinha. Terça-feira eu fiz uma live com a Tereza. A Tereza tem 75 anos, eu acho que está aqui nos escutando. A Tereza é um exemplo de vida. 75 anos e ainda continua fazendo o Tai Chi Chuan, continua fazendo o processo do método para fazer o corpo junto com a mente, junto com as emoções. E ainda é uma forma que vive o dia a dia. Ela disse uma frase que fiquei emocionado. Ela disse: eu não sei se amanhã estou viva. Eu não sei nem se estou viva daqui a uma semana. Mas não me importa. Eu estou vivendo esse momento como se fosse o momento mais leve, mais belo do mundo. Uma coisa assim. Né? Olha, eu fiquei emocionado dizendo: você é um exemplo de vida. Ela está assistindo comigo já há 6, 7 anos. 7 anos, não estou errado. Olha que legal. Continua fazendo. É um parabéns em todo sentido, para mostrar o quê? Que nós que temos 50, mais ou menos, pouco mais, pouco menos, precisamos aprender das pessoas assim, e também aprender daqui é mais jovem. Não é que vamos aprender somente de um, vamos nos olhar a 360 graus, digo eu, né? É uma visão mais ampla para mim. Isso eu acho que tu concorda. Absorver. Sim, a gente tem que absorver, porque a gente aprende com todo mundo, né? Eu aprendo com meu filho de 18, eu aprendo com meu pai de 74. Né? A gente tem que aprender com todo mundo, com todos à nossa volta, né? A energia rola de todo mundo, então a gente tem que absorver tudo isso. E realmente tem um exemplo, né? Isso é fato. Isso eu também tenho. Viver o presente. Eu não posso mudar ontem. Não tenho a menor possibilidade de mudar o que aconteceu ontem, né? Não gostei de ontem. Azar o teu. Absorve porque não tem o que fazer. Foi, né? Amanhã eu não posso fazer nada a respeito, porque ainda não chegou. Eu só posso hoje me planejar porque eu quero que seja amanhã. Mas ainda assim, eu posso planejar de um jeito e amanhã de manhã acontecer alguma coisa. Isso é totalmente diferente do que eu planejei, né? Eu não tenho gerência sobre o amanhã. Nenhuma também. Nenhuma. A única coisa que eu posso fazer diferente é o hoje. E nesse momento, né? Porque depois eu também não sei se eu vou poder fazer alguma coisa diferente. Então a gente tem que aproveitar mesmo os momentos que a gente tem. As técnicas estão lá à disposição, na verdade. Estão à disposição. A técnica é a terapia. Na verdade, tem a terapia transpessoal, tem a terapia energética, tem a terapia de fazer algum exercício, tem a terapia para respirar melhor. Tem o método já pronto, só que precisa encontrar a forma mais certa, na verdade. Exatamente. Quando tu vê uma pessoa muito legal, está muito bem, obrigada, está com a terapia em dia, né? Porque a pessoa está muito bem, obrigada. Então ela está sempre procurando se trabalhar. E é isso que a gente tem que trabalhar sempre, né? Procurar nos evoluirmos, né? Trabalhar na gente a evolução para melhorar e trabalhar todos esses percalços que nos deixam chateados. Porque sim, a gente vai ter momentos de tristeza, sim, a gente vai ter momentos de raiva, sim, a gente vai ter momentos de medo, né? Sim, a gente vai ter momentos de ansiedade.
Sim, a gente vai ter momentos, muitos momentos de alegria, com certeza. O que nos faz lidar com isso, a forma como a gente lida com esses momentos, é que fazem a nossa vida ser melhor ou pior, né? Mais leve, mais pior, exatamente. Deixa eu te faço uma pergunta, porque é uma coisa que eu quero ter uma testemunhança, mesmo quero saber se tu vai mesmo dar certo. Na verdade, eu espero que seja assim. Eu me lembro que tu estava um pouquinho ansiosa, com ansiedade quando tu começou o Tai Chi Chuan, mas eu tenho certeza que fazendo aquele tipo de Tai Chi Chuan, você conseguiu aliviar 80% da sua ansiedade. Eu tenho certeza disso. Você consegue me responder? Sim, me ajudou bastante. Me ajudou bastante mesmo. Porque a gente recém tinha vindo para a cidade, né? Estávamos no processo de fazer reforma em casa. E a gente veio para cá, estava trancado em casa, fazendo reforma. Foi uma mudança de estado, foi uma mudança de vida, né? Porque eu saí do meu trabalho, fiz uma transição de carreira, uma mudança de tudo. Então, sim, né? Isso gera uma certa ansiedade. Em geral, foi muito bem. Foi muito bom, porque me ajudou a organizar os pensamentos, me ajudou na respiração, né? O próprio movimento leve, que a gente faz a meditação ali junto, isso me ajudou bastante, com certeza. Super recomendo. O Thiago, por exemplo, você se lembra, o Thiago, que eu tenho contato ainda claramente, ele está fazendo um pouquinho, ele sempre salienta aquela parte das dores que ele tinha aqui no pescoço, no ombro, etc., e que ele conseguiu resolver mesmo com o movimento leve. Foi uma coisa muito boa, foi uma tranquilidade muito boa que ele conseguiu. E esta parte não era tristeza, né? Ele tinha uma forte preocupação. Eu me lembro que ele estava bem preocupado, né, disso. Então, voltando na tristeza, como é que nós estávamos falando, a tristeza tem outro, como tu disse, tem uma grande diferença entre tristeza e depressão. Isso é uma coisa bem certa. Sim, tu tem que analisar. Essa tristeza, ela é momentânea, né? Tem algum motivo aparente, a tristeza tem um motivo, né? Tem uma causa que te deixou, alguma coisa que te deixou triste, tá? Vai passar por aquele momento de tristeza e ele vai passar. Às vezes demora, dependendo do motivo. É uma tristeza profunda, ela realmente vai te ficar mais tempo. Mas se tá demorando demais para passar esse processo de tristeza, não tem nenhum motivo aparente, enfim, tem algumas outras coisas, tem que dar uma olhada para ver se não está entrando em depressão mesmo, né? Exatamente. Que aí tem que dar tem que olhar, tem que dar uma atenção especial, porque aí tu começa a ver, não, tem algumas coisas aqui que estão diferentes de uma tristeza, porque todo mundo sabe o que é triste, né? A gente fica triste a vida toda. Sim. Quando perdeu o brinquedo quando era criança, você tem parâmetros, a gente tem parâmetros para comparar o que é um momento de tristeza e como uma coisa está errada, né? Então, fiquem atentos. Você está vendo que tem uma coisa que está diferente, que não está seguindo o ritmo normal, eu estou triste demais, eu não tenho vontade de nada, aquela falta de ânimo, de energia, de preguiça eterna, né? Uma preguiça danada. Abre o olho, que é uma coisa para poder aprofundar na pesquisa, abre né? o olho para uma coisa, exatamente. Às vezes eu vejo, assim, tem muitas pessoas que procuram, na verdade, ficar tristes só para justificar outras coisas, mas a tristeza, na verdade, é uma coisa meio escondida. Então, vou justificar que estou com dor nas costas, então fico triste, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas assim, tem outras coisas envolvidas nisso, e cada uma é uma situação, né? Mas sempre quando tem uma coisa que tu está numa situação ruim, vamos lá, você falou para ficar com dor nas costas, ou porque fiquei triste por causa de um... Brigou com o namorado, vamos supor assim, uma menina brigou com o namorado, tá triste, ela acha que ela tá triste naquele momento ali, né? Tem que ver o que tem de ganho nessa situação, o que tá ganhando se perpetuar naquilo ali, entende? Sempre tem um ganho atrás, sempre tem um ganho. Vai chamar a atenção de outro lado, vai ganhar mais atenção de outras pessoas, ou se vai chamar mais atenção daquele próprio namorado. Então tem que prestar atenção se ela está de olho no ganho que vai ter se mantendo naquela situação. Lógico, isso é muito
É verdade. Né? Não é... Não vai ser que a pessoa está com pressão, está querendo ganhar alguma coisa, não é isso, né? Sim. Vamos separar o que é uma coisa e o que é outra coisa. É. Mas tem que ficar sempre atento para não... o que eu estou ganhando aqui? Qual é o ganho que eu estou tendo com essa situação? Sim, Sabe? é bem sim. Na verdade, tu prestar atenção mais nessa naquilo ali, sempre momentos, né, para poder ganhar aquela migalhinha lá, se contenta com aquela migalhinha de atenção vinda daquela tristeza profunda, aquela profunda lá, perpetualizada ali. E a pessoa fica sempre ruim, faz mal para ela, né? Porque ninguém gosta de ficar triste. Né? Sim, claro. Ninguém gosta de ficar triste. É uma coisa muito pacífica. Ela é cometida da tristeza. Só tem que ver se não está reclamando da tristeza, né? Exatamente. Lembro de uma história de um aluno que eu tive antes da pandemia. Ele tinha quase 70 anos, mas ele chegava, no início era triste, mas depois começou sempre mais fazer ginástica leve, assim, fazer um pouco de tai chi chuan, fazer meditação, e ele se transformou e ficou de uma felicidade, quer dizer, ele mudou de forma como se apresentar. Antes chegava primeiras vezes, mas sabe, ele chegou assim, estou aqui, mas depois ele começou a levantar o seu astral. Tu vê como que a respiração e o movimento leve fazem de maneira que tu vai acordar. É como se tu te despertasse de uma forma, tá entendendo? Que tu está meio dormindo. É uma coisa muito esquisita, mas é verdade. Mas é exatamente isso mesmo. Tu faz o corpo despertar, né? Porque quando o corpo se mexe, mesmo com a respiração ele se mexe, tu tá gerando energia dentro do teu corpo, né? Fazendo com que o corpo se mexa. E aí, a tua energia vai que vai. E muda teu sistema, teu humor, teu sentimento, é claro. Porque é bem importante fazer a atividade física, fazer a respiração. A respiração, eu vou te dizer, é o básico de tudo, né? Ele veio falando semana após semana, trabalhar a respiração. Esses dias eu ainda falei com a menina, olha, ela pediu dicas, eu digo que ela estava muito ansiosa, eu digo, faz a respiração. Eu não consigo ficar nervosa, porque quero meditar, não consigo ficar mais nervosa ainda. Eu digo, gente, não te preocupa com nada, só te preocupa com a respiração. Se tu te preocupar só com a respiração, tu vai te acalmar, né? Tu vai te concentrar na respiração. O corpo. E aí até aquele sentimento ruim vai desopilando, né? Vai saindo. Então é importante fazer uma atividade física, é importante tu respirar, é importante, parece tão bobagem na palavra respirar, mas é importante tu respirar, é importante tu beber bastante água para trocar, oxigenar, né? Hidratar o corpo, mega importante. É importante tu te envolver com atividade que te traga prazer, né? Alguma coisa que te traga prazer, que te traga emoções boas, que te desvincule daquele pensamento, né? Que faça um racha naquele pensamento ruim que estava ali te fazendo mal, isso, né? Isso mesmo. Então, um break naquilo ali, né? Senão tu fica só naquele pensamento, naquela linha contínua, então tu só fica retroalimentando aquela mesma coisa. Então, dá um break, pensa em outra coisa, né? Ocupa tua mente com outras coisas que dá um up ali e veja como é que tá a tua energia, né? Faça uma limpeza energética para poder... Porque às vezes tem que trocar o spin, né? Tem que trocar a vibração energética da pessoa. Tu lembra, né, o famoso ditado que tem no Tai Chi Chuan: se tu tem o teu pensamento que alimenta a tua energia alimenta o teu movimento. Então é uma coisa bem ampla, né? Mas é uma coisa bem simples, na verdade. Uma vez que tu gravou o movimento, que pode ser também sentado, não precisa que seja uma coisa... Na verdade, fica tudo bem simples. Quando o movimento está gravado, não precisa que mais o cérebro faça a sua ação. Então, tu respira, movimenta, e a tua energia circula. É a tua energia que se movimenta no final. E essa parte, olha, é de uma profundidade que aquela vez que me ajudou muito, aquela vez que me acidentei, para logicamente fazer rapidinho também, porque fiquei um pouquinho machucado, mas voltei a ser 100%, né, com a minha ginástica. Olha, bem interessante. Trouxe paz? Muita paz. Né?
Te traz paz. Ou tu tá fazendo um movimento, tu decorou o movimento, tu faz o olho fechado, tu fica mais... Aí tu entra na meditação, né? Aí tu entra dentro de ti e faz o movimento de olho fechado. Muito bom. É interessante esta parte que tu falou, porque quando tu grava o movimento, não precisa mais que tu fica com os olhos abertos. E se tu pode fechar os olhos, fazer o movimento, fica ainda muito mais introspectivo na forma que nasce de dentro para fora, né? De dentro para fora te dá uma amplitude fantástica, porque te dimensiona completamente diferente do teu bem-estar. É um campo que tu cria, a vibração tua é muito boa. Tu sabe, tu já experimentou, tu já fez várias vezes. Né? É bom mesmo. Então, voltando lá, né? O pessoal, eu só digo que o pessoal tem que olhar qual é o motivo da sua tristeza, tentar identificar se é uma tristeza, se é um problema que a gente precisa olhar com mais atenção quando entrar em depressão, né? Se essa tristeza é por alguma coisa pequena e eu estou alimentando ela, né? Eu só tenho que sentir a dor e estou querendo optar pelo sofrimento, né? Exatamente. Às vezes a gente opta pelo sofrimento, né? Ó vida, ó mundo, que a minha vida está tudo errado. Que não tem gente que adora, parece o Lip Harley, fica só no ó vida, que droga, que isso, que aquilo, só reclamando e tá sempre... Tem gente que é assim, não é? Porque ela fica alimentando as coisas ruins e alimentando a tristeza. Não consegue ver os lados bons e não identifica, perguntar por que essa pessoa nem sabe. Nem sabe. É um monte de coisa, mas nem sabe o que é, na verdade. É uma vibração interna que tu não sabe mais o que está acontecendo. Eu me lembro quando eu me machuquei, também a minha esposa me dizia: pô, Antônio, tu não vê que tu está sempre negativo? Como eu negativo, dizia para ela, muitos anos atrás, graças a Deus, já passou muito tempo. Mas como negativo, eu não tem nada negativo. Não, mas tu não vê que tu fala sempre de forma negativa, tu encontra a palavra negativa, viu? É uma situação de que tu nem sabe o que está acontecendo, mas tu deve reconhecer isso. Como é que nós falamos antes, tu deve encontrar a escuridão para depois ver a tua luz. Mas isso é muito, muito verdadeiro que tu falou. Tu viveu isso, eu também vivi dessa forma, né? Porque quando a gente passa por uma coisa que é mais traumática, que te põe numa situação que nem eu fiquei em cima de uma cama lá, tu fica fora do que tá normal. Claro. Tu fica, né? Eu estava dependente, isso é uma coisa que te deixa frustrado, indignada, triste, revoltada, aquele monte de coisa. Tu tem que parar e pensar, peraí um pouquinho, né? Um pouquinho. Não vamos alimentar esse negócio. Mas é isso que é normal nós passar pelas pessoas. Exatamente. Por exemplo, nós dois passamos pela mesma forma. Eu em um momento, tu e o outro, mas todos dois entramos em uma tristeza, vamos chamar como uma forma assim de acidente, que a gente se machucou, etc. Então, não é impossível. Não, então eu vou ficar assim. Não existe isso. Vou melhorar sempre. Vou fazer sempre uma maneira de viver melhor. Porque eu acho que é uma nossa evolução se sentir melhor. Mas não para nós mesmos, para os outros que estão perto de nós. Eu sinto isso, que é bem mais interessante. Né? Claro. Afeta todo mundo. Todo o nosso círculo, né? E eu vou te falar que não é só com dinheiro que a gente afeta muitas pessoas. Tem uma pesquisa que e euzinha, uma única pessoa, né, chegou a afetar até 30 pessoas sem nem conhecê-las. Isso. Né? Porque as pessoas com quem eu me relaciono, eu afeto elas de uma forma. Se relacionam com outras pessoas, então vai afetar de outra forma. E assim vai se propagando. Né? Então, a minha energia afeta até 30 pessoas na minha volta, pessoas que talvez nem eu não conheço. Meu filho, eu não conheço os colegas da escola, enfim, né? E assim é para todo mundo. Então, imagina como é importante cada serzinho, né? Se cuidar. Cada serzinho se cuida. A dor é certa e é inevitável. É ponto pacífico. O sofrimento é opcional. Se eu vou ficar arrastando corrente e regando aquilo ali, e não tratando, não olhando, eu estou escolhendo. Tudo é uma escolha, né? Tudo é uma escolha. Sim. Tudo é uma escolha. Então a gente tem opções.
já sabe, o sofrimento é uma questão mental, é a mente que cria sofrimento, porque para mim mesmo não existe sofrimento, mas a mente vai criar a forma de entrar no sofrimento, se tu quiser. Falando de pesquisa, tem uma pesquisa bem interessante nos Estados Unidos que fizeram vários tipos de hospitais, mesmo no Massachusetts, outra no Ohio, não me lembro mais, mas vários hospitais fizeram algum tipo, pegaram 100 pessoas uma vez, e outras vezes pegaram 50 pessoas e fizeram um certo tipo de respirações junto com o Tai Chi Chuan, movimento lento junto com o Tai Chi Chuan, uma coisa básica, uma coisa bem simples. E viram que essas pessoas eram pessoas de 60 anos de média, era uma pessoa já um pouquinho mais velha do que nós. E 60 anos de média, e todas as pessoas que tinham mesmo um pequeno tipo de tristeza, etc., todo mundo melhorou em forma tipo 50% ou menos, uma coisa incrível. Fazendo somente isso que nós estamos falando, quer dizer, passando por os outros, respirar melhor, movimentar melhor, nada demais. E deu certo. E foi uma coisa muito gratificante para essa parte de pessoas. Muito bonito. Sim, sim. Eu concordo contigo. É bem importante quando a gente fala respirar, é importante. Mas eu faço isso normalmente. Gente, a gente não respira direito normalmente. A gente tem que se concentrar na respiração. E a gente aprende que não sabe respirar aprendendo nas aulas de respiração, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu fui fazer um curso de respiração, eu pensei, quando me ofereceram para fazer um curso de respiração, eu digo, gente, que coisa mais ridícula. Eu respiro. Como é que eu não sei respirar? Né? Como é que alguém pode dar um curso de respiração e não sei respirar, certo? Desde que eu nasci só. E como a gente não sabe mesmo, né? De verdade. E que diferença que faz quando tu respira corretamente na tua vida física, mental, emocional, né? O respirar é importante que seja muito perto do abdômen, que não seja aqui em cima. Então, é importante que a respiração seja no abdômen. Então, quando respira, deve fazer uma expansão do abdômen, para fazer de maneira que o ar entra muito mais pelo corpo, né? E tu solta o ar, então tu fica mais tranquilo, o abdômen vai se contrair. Esta é uma forma fácil que todo mundo poderia aprender para respirar. E tu encontra cada dia pessoa que não sabe, como tu disse, cada dia tem outra pessoa que não sabe. Eu respirava aqui por cima só, né? Só enchia o peito, enche o peito de ar. Mas não é aqui que você tem que respirar. Mas não é aqui, é bem mais lá embaixo. Exatamente. Essa forma sutil faz uma grande diferença. Faz uma grande diferença. É lá, como eu disse antes, é lá o início da caminhada para ficar mais saudável. Então, é possível, né? É possível de forma simples, de forma gratuita, vamos lá, de respirar. E é possível tu procurar a ajuda de pessoas que têm conhecimento para poder te ajudar nesse caminho, né? É possível, tem saída. Né, gente? O que a gente tem que saber é que tem saída. Você não precisa ficar puxando corrente, não precisa ficar puxando corrente, não precisa ficar regando tristeza, mas também tem que se permitir sentir a sua dor, né? Botar lá embaixo do tapete também não resolve. Tem uma tristeza, tem uma dor, sinta essa dor e elimine-a de você, entende? Se permita passar por esse momento de dor, de tristeza, enfim, que tem ali, né? E para resolver, entende? E vai olhar para dentro, vai olhar para ti, vai como sempre, né? Como sempre, te conhecer, trabalhar o autoconhecimento, por que essa dor gera, por que isso está dando essa tristeza em ti, quais são os motivos, os gatilhos, enfim. É o primeiro passo de qualquer coisa. Porque as pessoas às vezes têm medo de se expor, ou têm medo de pedir ajuda, ou têm medo de dizer, mas quem sabe o que eu vou fazer? E na verdade não custa nada se tu pensa em pedir uma dica, assim, um conselho para uma pessoa. Também um terapeuta pode ser. Se alguém pede para mim, eu tenho muita pessoa que entra em contato para me pedir algum conselho, já pessoas que experimentaram, pessoas que já fizeram, ou pessoas que querem experimentar. Porém, deveria ser sempre mais essa parte, porque é fundamental. A pessoa precisa trocar uma ideia com uma pessoa como você, que tem experiência na internet. Isso é fundamental. As pessoas estão mais presas. É perder
a vergonha, né? Pede ajuda. Perder a vergonha de fazer alguma parte. Né? Larga o medo de mão e venha, pede ajuda. Quando a gente dá um primeiro passo de se autoconhecer, de se tratar, é um grande passo para poder te libertar desses medos, desses amarros, dessas tristezas, dessas angústias. E viver o tempo que lhe resta, seja lá o tempo que for, né? Viver o tempo que lhe resta de uma forma equilibrada, harmônica, feliz. O exemplo que falou a Tereza anteontem, disse, olha, não sei se amanhã não sei o que vai acontecer, mas eu vivo esse momento de maneira mais intensa, maravilhosa possível. Isso é fantástico. Viver cada instante assim, não é brinquedo, é muito bonito. Ela conseguiu isso com a idade e eu aprendi isso no momento que eu achei que eu podia não estar aqui. Né? Porque a gente pode não estar aqui. E eu descobri isso muito simples, um domingo de manhã, num sol maravilhoso, em 5 minutos não foi isso, foi segundos, eu vi que não podia mais estar aqui, né? E aí a gente fez o quê? Se lamentou demais, lamuriou demais, sofreu demais por coisas que não tinham sentido nenhum. Né? O ser humano cria, nós criamos mesmo, eu digo isso, a gente cria, nós criamos uma forma para encontrar a dor dificultosa, pior que tem. Meu pai dizia sempre, não adianta que tu vai sair de casa com a tua bolsa cheia de dores, é melhor que as tuas dores deixe em casa, sai de casa sem nada, sem dor, vai viver a tua vida. Isso é uma coisa bem verdadeira, não precisa levar a dor de qualquer lugar que tu vai. Não precisa. Seu pai bem sabe, eu trabalho isso na terapia da seguinte forma, a gente vai carregando uma mochila e a gente vai passando no caminho, vai pegando as pedras do caminho, que a gente passa por várias pedras no caminho, e em vez de tu pegar e subir em cima da pedra, tu pega e põe na mochila. E aí tu vai carregando, daqui a pouco tu vê que é uma mochila carregada, pesada, com uma força danada, né? Um esforço danado para passear, para seguir o teu caminho, e aí tu vai ver o que é. São pedras que tu estão no caminho em cima das pedras, não é para te carregar nas costas, né? Tu não tem que ficar carregando sofrimento contigo nas costas. Eu digo que as pedras no caminho da gente não é para te carregar nas costas, é para te subir em cima delas e enxergar mais longe. Para isso que serve as pedras no caminho, né? Não é para te ficar te lamoreando, travado, escondido atrás da pedra ou carregando nas costas. É para te subir e enxergar mais longe. É um sofrimento que a gente sabe, às vezes não tem escolha, às vezes ela nos vem, nos assombra, né? Pega de assola assim, e às vezes ela é opcional, às vezes eu escolho, né? Ficar alimentando naquele momento, aquela coisa. Então, é bom, de qualquer forma, sempre olhar para entender o motivo e procurar uma solução, né? Uma opção é procurar também uma terapia, procurar uma forma para ficar mais leve, porque se você está preso, o que te custa para ir atrás de alguma coisa, para você se sentir bem? Tem solução, né, Antônio? Tem solução. Tem solução. Tipo... Tem solução. Tem quem consegue sozinho e tem quem consegue junto com outros. Isso não é mérito. Não ganha uma medalha que eu consegui sozinho. Olha, eu consegui sozinho. Ganhei uma medalha. A gente não ganha troféu por nada. Né? Se tu conseguir pegar e com a ajuda de outra pessoa, tu vai melhor, tu vai mais rápido, inclusive. Né? Exatamente. Olha, foi um papo bem bom, porque nós falamos de todas as dores, do sofrimento, de toda a parte mais escondida do ser humano. Espero que as pessoas que escutaram vão aproveitar desse nosso papo, que seja uma coisa boa para todo mundo, né? Porque basta pouco, a solução está à nossa frente, então precisamos só encarar um pouquinho mais de verdade dentro de nós. Eu falo sempre, a verdade está ao teu redor, na verdade está dentro de ti. Então, junto com o teu coração. Abre o teu coração e vai atrás. Não é nada mais do que isso. Mas então, vou deixar para ti finalizar a parte, sim, as últimas tuas palavras para encerrar a nossa live. Eu achei ótimo a tua colocação, realmente, abra seu coração, né? Veja que tem opções, né? Você não precisa ficar em sofrimento, você não precisa ficar na tristeza. Saiba que tem opções,
E também saiba que é totalmente normal a gente ter um momento de tristeza. O que não é normal é tu ficar cultivando a tristeza e ficar ali, só vai te fazer mal, né? Saiba que tem pessoas que podem te ajudar nesse processo. Então esteja aberto a pedir ajuda, né? Olha aqui, a Tereza escreveu, dica valorosa que vocês estão dizendo. Obrigado, Tereza. Obrigada. Então, saiba que a gente está à disposição, né? Procure o terapeuta que você confia, procure o Antônio para trabalhar com atividade física, procure a Soraya para trabalhar a parte energética, né? Procure os dois, que a gente faz um trabalho conjunto e bora para frente e viver mais leve. O que a gente está procurando proporcionar com essas lives, com esse conhecimento, trazer, mostrar para as pessoas que você não precisa ficar nesse sofrimento, nesses sentimentos que nos trazem tanta angústia, né? Eles são normais, fazem parte da vida. O que a gente tem que fazer é aprender a lidar com eles, né? Sabendo que tem ferramentas para lidar com eles no dia a dia. Então, a gente está à disposição, né? Estamos à disposição sempre. Vamos deixar sempre o nosso nome no final da nossa live. Então, vamos deixar essa mensagem. Marca o agendamento, né? E a gente conversa melhor. Então, vamos deixar essa mensagem que vem clara. Abre o seu coração, que é a primeira coisa para fazer, para se sentir melhor nesse momento. Né? Uma coisa que eu adoro dizer é permita-se. Permita-se. Né? Permita-se, porque tem muitas coisas à disposição quando a gente se abre. É verdade. Agradeço de muito. Vamos falar ainda, tem mais coisa para falar sempre, porque é sempre assim. Agradeço mesmo de coração. Eu que agradeço. A tua pessoa, né? Para nós falar, hoje nós falamos dos 3 passos mais interessantes para encarar a tristeza. E mais adiante vamos fazer mais falando de sentimento, falando de soluções, falando de abrir o coração. Trazendo soluções, né? Sempre trazendo uma solução. Então tá bom. Muito obrigada, Antônio, pelo convite. Foi um prazer. Obrigado, eu agradeço. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau.